Vão seguindo as sabatinas em eleições 2026. Conhecer para reeleger. Dá para sentir o peso da sua participação na escolha do que simboliza a democracia, o agente político, deputado estadual, deputado federal, senadores. Cada estado poderá eleger 2 senadores, vice-presidente da República, presidente da República. É uma eleição quase que geral, à exceção das questões municipais. E quem está aqui é um postulante a um dos cargos, a uma das cadeiras da Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Dr. João Pedro Cardoso, um advogado civilista, um advogado contratualista, um advogado que milita há muito tempo, não só no campo jurídico, mas de uma bela formação política. Dr. João Pedro, olá, doutor. Bem-vindo. Um prazer estar aqui com vocês. É bom, né? Para a gente poder sair um pouco só da advocacia e mostrar que o direito vai chegar à justiça se tiver operadores. Exatamente, né? E aproveitar a oportunidade para levar um pouco mais de conhecimento político para a nossa população. E a profissão nossa parece que ela tem uma vocação, ela tem uma tendência, parece que ela encaminha, né? Ela facilita o exercício de um mandato político. Estou falando da advocacia. Exatamente, né? A advocacia, ela faz com que aquele texto, né, que deve reger as nossas relações, não fique só no papel, né? A gente faz realidade. Cumprir os direitos, né? Traz ele para a realidade da população. E nesse aspecto eu já vejo algumas preocupações muito fortes. Franca só tem uma deputada estadual. Uma cidade como a nossa, bem localizada como a nossa, luta para eleger, assim mesmo com votos de fora, de outros municípios, eleger uma deputada estadual. Você não acha essa parada muito dura para você que está chegando na política agora, ou esse desafio é o que alimenta a sua esperança? Bom, eu acho complicado uma cidade do tamanho de Franca, com a população que tem, né, ter apenas um deputado estadual lá na Alesp. Eu disse até de maneira indireta, porque o Guilherme Cortes, ele também será ouvido aqui, ele foi eleito essencialmente, mais de 2/3 dos votos não partiram de Franca. Né? Exatamente. Então, e sabemos que ele é da capital paulista, sem qualquer preconceito, mas ele tem, claro, vínculos com a nossa cidade, formou-se por aqui, mas o que se corre a boca pequena é que ele é um deputado da capital. Isso. Né? Nós vamos entrevistá-lo e vamos perguntar sobre isso. Eu quero saber de você, nessa dificuldade, tem que ter algum tipo de estratégia, de tática para o trabalho. O Partido Missão, você acha que ele foi bem escolhido? Ele cai bem dentro do teu coração, do teu plano de ideais? Ele não só cai bem dentro do meu coração, como eu ajudei, né, a fundar o partido, né? Então, aqui em Franca, fui um das dezenas de coletores voluntários, né, que colheu assinatura para criar o partido, justamente porque eu faço parte... Mas vocês não pagaram para as pessoas saírem colhendo assinaturas para chegar num número mínimo, como muitos partidos fazem? Isso. Cada ficha... Não, entendeu a minha pergunta? Vocês não pagaram para terceiros correrem atrás de pegar essas assinaturas? Então, diferente de outros partidos que geralmente contratam empresas, né? Então, existem empresas nesse mercado político com coletores, né, que vão às ruas tentar... Fazer um serviço burocrático. Fazer um serviço burocrático de coleta de assinaturas, né? A coleta de assinaturas por parte do partido se deu através dos seus militantes, certo? Então, nós... Quer dizer, um alto mutirão. Exato. Nós estamos trabalhando para a omissão. Exatamente. Então, além do partido, né, nós temos toda a estrutura de um movimento político, né, que já possui mais de 10 anos. Então, toda a estrutura de militância do movimento político foi utilizada, né, para a criação de partido. Então, não houve contratação de empresas especializadas na coleta de assinaturas. Que movimento político você está falando que, na verdade, antecedeu ao nascimento formal do Missão? Do Movimento Brasil Livre, né? O MBL. O MBL, exatamente. Então,
nós pegamos os militantes, que são pessoas da população que estavam indignadas com os partidos existentes, né? Então, a gente estava indignada com a roubalheira, tanto de PT, de PL, você pega... Esse fla-flu desgraçado aí, né? Isso, você pega outros partidos que não são partidos, funcionam só como cartórios, como União Brasil, e as outras dezenas de partidos que possuem, e nós fomos atrás de criar o nosso partido para a gente não precisar ficar pedindo bênção para os caciques partidários. Então, a partir desse momento que a gente viu que a gente não iria conseguir atingir cargos públicos, né, sem se corromper nesse processo, pedindo bênção para os caciques partidários, nós fomos atrás de criar o nosso próprio partido. Para não repetir as mesmas historinhas, viciadas. Exatamente. E também para não ter a desculpa, né, de ficar falando que se corrompeu porque fica dependendo de cacique político. Então, a gente se organizou para criar o nosso próprio partido para disputar as eleições de maneira independente. Então, basicamente, E quando fala disputar eleições em 2026, e nós estamos em eleições 2026, nessa parceria Tel na Tela e Notícias de Franca, a sua folha, o seu portal, quando a gente traz essas ponderações, a gente está pensando em quê? Em que vocês vão lançar candidatos em todos os níveis, em todos os estados do Brasil e Distrito Federal. Exatamente. Nós vamos lançar candidatos independentes, não vamos fazer com chavos políticos, com os outros partidos existentes, e os outros partidos que concordam com os nossos ideais e, eventualmente, que queiram fazer parcerias, né, eles vão ter que fazer declarações públicas, né, de apoio, que após estarem eleitos vão, né, fazer cumprir diversas das nossas ideias, né? Sim, que são os programas que vocês têm, os manifestos, né, toda aquela manifestação pública das ideias que sustentam a missão. Exatamente. Né? E esse é um compromisso do qual vocês não abrem mão. Isso. Não faria sentido a gente, como cidadão indignado, criar um partido e, eventualmente, né, transformar esse partido em um puxadinho de um outro partido maior, como a gente vê o pessoal com o PT, ou, eventualmente, como tem ocorrido novo. Mas parece que continua sendo o opositor dos sonhos do atual presidente da República. Já falou isso mais de uma vez. Quer dizer que o Missão não vai ser, pelo jeito, nunca o adversário dos sonhos de um governo de plantão. Exatamente. A gente está ali para chegar ao poder e aplicar, né, todas as nossas ideias pragmáticas, né, que não vão ficar só em fase de lacração ou ideias populistas para conseguir voto, né? Então, a gente está ali para chegar ao poder e colocar em prática, né, todas as nossas ideias que vão tirar essa sensação da população de indignação, né, que só vê os políticos sendo eleitos e não fazerem nada. Para entrar no Missão, para fazer parte do Missão, há critérios. Qualquer um pode entrar no partido Missão. Qualquer um não é no sentido de discriminar, não. Porque às vezes as pessoas vão para um partido político como militante. Não pretende disputar eleição nenhuma, né? Nós entrevistamos agora há pouco o pré-candidato a deputado federal, o Rogério Chimionato, ele explicando também todo o seu envolvimento, a forma pela qual entrou e porque ele também usa hoje virou um lema dele, né, cidadão francano indignado, mostrando que, pelo menos a priori, há alguns critérios, alguns processos naturais, né, para que as pessoas façam adesão à missão. Estou viajando na maionese ou é coerente o que eu estou dizendo? Exatamente, até para respeitar os milhares de coletores voluntários que saíram coletando assinaturas em todo o país, nós não vamos, né, sair entregar esse esforço dele na mão de políticos que eventualmente tenham envolvimento com escândalos de corrupção, em que pese a popularidade deles serem alta ou baixa, né? Sim. Então, um dos primeiros critérios, né, é não ter relação, não ter processo de corrupção, né? E a corrupção é muito sério. A corrupção, tome a sua água, a corrupção ela está entre os 3 problemas mais sérios, meus amigos, na opinião do eleitor brasileiro. Os problemas que mais afligem hoje, 23% da população diz que a corrupção continua inviabilizando um bom estado geral para a população. Isso. E a gente quase um quarto da população. Exato. A gente sente isso, né,
com a quantidade de votos nulos e abstenções que a gente teve na última eleição. Seja a eleição para presidente, né? E esta seja última de para a última município. eleição de municípios, né? Franca. Não tem mostra cabimento isso, abstenções, votos e nulos ganharem do prefeito que foi reeleito. Exatamente. Isso preocupa a omissão no sentido de fazer o quociente eleitoral para deputado estadual, para deputado federal. Sabemos que são quocientes, quer dizer, números mínimos de votos, né? Além de outras regrinhas de barreira, mas isso preocupa ou a omissão se sente qualificado, preparado, com quadro para enfrentar em pé de igualdade todos os outros concorrentes dos outros partidos? Os dados que trazem essa insatisfação dos eleitores, né, com relação à quantidade de nulos e abstenções nas últimas eleições, na verdade, nos impulsiona, né, nos deixa mais animados, porque a gente vê que nós podemos representar essa população que está totalmente insatisfeita com as opções políticas, né, e com a polarização aqui do nosso país. Não à toa, o nosso principal candidato, nosso candidato à presidência, Renan Santos, já posso falar candidato que já foi oficializado. Claro, né? E na pior das hipóteses, ele seria um pré-candidato em condição normal. Exatamente. Não à toa, nos últimos meses, né, analisando as últimas pesquisas, ele pegou... a previsão é de que ele vá, né, pegar para si cerca de metade dos votos nulos e abstenções das últimas eleições. E quem é que vai fazer essa grande arte, esse grande rearranjo de cidadania? Serão os mais jovens? Isso. O forte está aí na juventude? Exatamente. A gente conta com o apoio da juventude, porque historicamente, né, os pequenos movimentos e as grandes ascensões se iniciaram através da juventude, né? A gente pode fazer uma lembrança mesmo do caso do Bolsonaro, né? Na primeira eleição dele, em que ele foi eleito, no começo das pesquisas, no começo da pré-campanha, ele tinha 2%. E é interessante verificar que a maior parte do eleitorado dele eram os jovens. Então, o que acontece na maioria desses cenários, né? E nos outros cenários também, na Argentina? A gente vê um padrão. Primeiro, o candidato que vai ascender e vai trazer a mudança, ele começa popularmente entre os jovens. Os jovens têm a capacidade, têm a energia de alterar os votos dos seus familiares. Já começa a levar no ombro. Exatamente. Então, ele conversa com o pai, com a avó, com os tios, certo? Faz um movimento invertido da minha geração, em quem nós fiávamos o nosso voto, estava exatamente Yasmin, que cuida da nossa produção técnica, estava nos mais velhos. O pai, ou a mãe, os avós é que diziam, vocês devem votar em fulano e Beltrano. Nós estamos fazendo um caminho invertido com essa juventude atuando. Isso, a gente vê esse fenômeno nos Estados Unidos com o Trump, no Milei com a Argentina, né? E agora estamos vendo aqui no Brasil com o Renan Santos. Na América Latina, a coisa vai se espargindo. As últimas pesquisas mostraram que na faixa de idade de 16 a 25 anos, o Renan já ganharia as eleições no primeiro turno. Que coisa interessante. Certo? E o Renan nunca disputou nenhuma eleição. Isso, não disputou nenhuma eleição, Sim. não ocupou nenhum cargo público, né? Sei. A despeito de outros candidatos, como Zema, como Caiado. Sei. E, apesar disso, ele está na frente deles nas últimas pesquisas, né? A Sim. última pesquisa, se eu não me engano, que saiu na data de ontem, né? Coloca o Renan já com 9% no primeiro turno. Sim. E apesar de não ter disputado nenhum dos cargos, essa popularidade dele vem, né, da liderança dele, do movimento político que nasceu e foi o responsável pelo impeachment da Dilma, né? Tanto você quanto o Rogério Chimionato, a federal, você estadual, aqui pelo estado de São Paulo, vocês vão aproveitar esse momento de crescimento do Renan. Esse vai ser uma das pranchas para vocês surfarem, não é? Exatamente, nós vamos aproveitar esse crescimento do Renan, mas nós não somos meros candidatos aproveitadores de uma popularidade, né? Porque se fosse depender só de popularidade... Tem um ídolo, tem um líder, eu só falo dele, é como se fosse um santo para mim. Vocês não vão fazer isso com o Renan? O Renan, ele ascendeu, né, ao papel de pré-candidato à presidência de maneira natural, né? Tanto que no último congresso do Movimento Brasil Livre, do MBL, a gente
tinha definido que iríamos fazer eleições dentro do movimento mesmo, apesar de não termos um partido político ainda, nós iríamos... Naquele momento. Nós iríamos pegar a militância e ela iria escolher o nosso candidato à presidência. E é interessante Democracia de dentro para fora. Exatamente. Então, no último Congresso Nacional do Movimento, tá? O Renan sequer estava entre esses candidatos. Olha só. Acontece que, com o início das pesquisas no final do ano passado, o Renan apareceu espontaneamente, né, com 2% nas regiões do Nordeste. E aqui no estado de São Paulo, ele já aparecia já no fim do ano passado com 10%. O Nordeste sempre lembrado como se fosse um curral eleitoral da esquerda. Isso. Quer dizer, como se o cidadão nordestino, nortista, não tivesse o direito de pensar ideologicamente diferente. Só porque ele depende de algumas benesses do Estado, ele não é escravo do Estado, ele que mantém o Estado. Isso. E o Renan tem sido muito contundente nessas abordagens, inclusive pessoais, que eu sei que ele tem andado a pé por esse Brasil, a pé, andado no meio do povo. Isso. Parte do crescimento do Renan, ainda mais na região norte, nordeste, se dá ao simples fato de que ele trata o eleitor como uma pessoa com um mínimo de inteligência, né? Por que eu falo isso? Diferente de outros candidatos, né? A gente está vendo aí Flávio Bolsonaro e Lula falando em aumentar os benefícios, né? Então, enxerga o eleitor só como uma pessoa pobre que quer dinheiro. O Renan, ele enxerga o eleitor como uma pessoa capaz de praticar atos da vida civil e capaz de responsabilidade. Autossuperação, precisa me superar. Isso. Só que o Estado precisa me dar oportunidade de emprego e de renda. Isso. E de acesso à escola. Uma escola de qualidade, né? Isso. Então, universidade. Exatamente. Pode parecer surpreendente que o Renan cresça no Nordeste com o discurso de que ele irá endurecer as penas para quem vende voto. Sim. E irá, de certa maneira, limitar o recebimento do Bolsa Família. Apesar desse discurso, ele tem crescido, porque o cidadão nordestino vê que, pela primeira vez, alguém está olhando ele como uma pessoa com o mínimo de inteligência e, tendo esse mínimo de inteligência, capaz de ter responsabilidade também pelos seus atos, e não simplesmente... Eu quero crer que não vai simplesmente eliminar um programa social de distribuição de renda. Na medida que você restringe aqui, você amplia a base de acessos e oportunidades do outro lado, que é o que o Estado não tem feito por razões eleitoreiras, não é? Dr. João Pedro está aqui conosco, ele é pré-candidato a deputado estadual pelo Missão. Doutor, as demandas no campo da saúde são muito fortes. E o Estado, quando falo Estado, é basicamente o Estado de São Paulo e o município de Franca. Quase não se processa o governo federal. E deveria processar. Não se processa por questão mais de estratégia processual, porque a União, o governo federal, participando, burocratiza demais e dificulta, retarda sobremaneira chegar, por exemplo, um insumo, chegar um medicamento de alto custo, atingir-se uma cirurgia num prazo razoável que permita a sobrevivência de um paciente. Então tem-se eleito o Estado de São Paulo e o município de Franca, especificamente, como réus. E 70% são de Vitória. Deputado estadual não tem o dever de ajudar a melhorar, a garantir acesso do cidadão do estado de São Paulo, mesmo que não tenha nascido aqui. Ele não tem o direito de uma saúde decente? Tem que ir para a justiça? Exato. E essa questão da saúde é um problema que o partido focou para a resolução. Então, a gente desenvolveu, certo? Uma série de propostas detalhadas para solucionar essa questão da saúde, né? Então, não é nenhuma bandeira do candidato João Pedro, é do Missão. Isso. É uma luta partidária. Isso, é um problema que o partido desenvolveu, ocupa grande parte da proposta de governo, certo? Mas que eu, como cidadão francano, né, como usuário do SUS, quero levantar essa bandeira para solucionar e ajudar, né, essa questão polêmica e difícil aqui. Mas Franca tem um problema muito maior do que a própria demanda de ação com o objetivo de ter saúde. Nós não estamos conseguindo vagas na Santa Casa.
As pessoas estão, em certos casos, morrendo por falta de vaga de UTI na Santa Casa. O que a Missão pode fazer chegando ao governo de São Paulo? A gente, doutor, temos uma proposta de colocar no sistema de saúde a tecnologia, certo? Até para prevenir, né, que casos simples cheguem a um estágio muito calamitoso, que precisa ser internado, e venha a abarrotar o sistema público de saúde aqui da cidade, né? Então, um dos exemplos, né, que a gente pesquisou e a gente pode aplicar não só a nível estadual, mas também a nível federal... Em todos os estados do Brasil. Isso, é a questão de tornar o sistema unificado de verdade com a tecnologia, né? Então, o sistema de saúde brasileiro se inspirou muito no do Reino Unido. A gente verifica que no Reino Unido, com o desenvolvimento da inteligência artificial e da tecnologia, eles criaram o Prontuário Único de Saúde, certo? O que acontece ao criar esse Prontuário Único de Saúde? Criando ele, dando acesso a todos os médicos e utilizando a inteligência artificial, você consegue otimizar o tempo de previsão, né, de uma doença que a pessoa pode vir a desenvolver, certo? Então, exatamente. Então, você cria um programa de prevenção de maneira muito mais rápida e célere, certo? Aqui em Franca, ao visitar o Hospital do Coração, né, enquanto coordenador do Movimento Brasil Livre, a gente conseguiu emendas... E que não é uma questão apenas de campanha, é uma questão de militância política? Exatamente. Então, como coordenador do Movimento Brasil Livre, nós conseguimos, né, emendas, cerca de 800 mil emendas, com parceria com o deputado Kim Kataguiri, para o Hospital do Coração. 800 mil para o Hospital do Coração. Isso já está no orçamento, já está repassado por um município. Exatamente. Tá, Kim Kataguiri. Já passou. Então, além de repassar as emendas, nós também fazemos a fiscalização para certificar de que os gestores estão utilizando. Está sendo executado direitinho. Isso. Então, na última visita ao Hospital do Coração para fiscalização da emenda, eu tive uma surpresa muito boa. Os engenheiros, né, da parte de TI do hospital, eles apresentaram para nós um aplicativo em que o cidadão ele vai poder enviar os sintomas dele, certo? E esse aplicativo também vai ter o histórico de prontuário. Sim. E, através da inteligência... Aquela verdadeira anamnese, aquela resumida entrevista clínica dele, vai dar um norte para quem está lendo. Isso. Dentro do sistema de saúde. Exatamente. E na palma da mão. Através da inteligência artificial, a gente já vai poder prevenir que aquilo que o paciente esteja sofrendo, né, piore e eventualmente evolua para uma internação abarrotando o sistema de saúde. Então, isso que nós queremos fazer tanto a nível federal quanto a nível estadual, eu fiquei muito surpreso que o Hospital do Coração daqui de Franca já esteja um passo à frente disso. Isso é maravilhoso. Certo? O cidadão ele vai poder ser atendido mais rápido através do aplicativo, sim, com o sistema, com o prontuário dele e o histórico dele, certo? E aonde que entra a unificação do prontuário do sistema de saúde no SUS? Aí precisa entender que quando nós estamos falando de Hospital do Coração, estamos falando de uma fundação. E essa fundação, ela não tem nada a ver com a gestão de um município como a cidade de Franca e da região. Mas é um sistema que funciona adequadamente, sai na frente e que o Missão vem dizendo tem que ser implementado num nível desses. Exatamente. Então a gente quer utilizar esses exemplos de sucesso e trazer, né, para a rede pública. E por que é importante o prontuário único? Porque o paciente, né, tenha sido atendido em outra cidade, em outro município, sim, eventualmente se mudou para qualquer lugar do país... Ou vai fazer uma visita, vai passar por uma cidade... Isso. Nós temos quantos estudantes de fora de Franca, Yasmin Neves, que estudam aqui. Eles, na verdade, só não dormem aqui, né? Mas a grande parte do seu tempo ativo economicamente e para fins de aquisição de conhecimento é Franca referência. Isso. Então, essa pessoa que vem de fora para ser atendida aqui na cidade de Franca, o médico que vai fazer o atendimento dela já vai ter ali o prontuário dela, o histórico de atendimento dela desde
de muitos anos atrás. E vai melhorar a questão Muitas de ações pessoas preventivas chegam aí para que em não se 2, evolua. 3 unidades de saúde para reclamar do mesmo problema, da mesma queixa, porque não gostou, por exemplo, de um atendimento numa UBS, não gostou de um atendimento num pronto-socorro e, na verdade, está rodando em círculo e ninguém resolve o problema. Ele mente para ele mesmo e tumultua, congestiona o sistema. Então, você vai eventualmente para um UPA, para uma UBS da vida, o médico não tem ciência do seu histórico, né? Então, ao mesmo tempo, ele não está preparado para te dar um atendimento. A questão do prontuário único visa já regularizar, Saindo né? do prontuário único, nós temos uma região que tem que ser interpretada como um polo. Franca é um polo regional, Ribeirão é um polo regional, Bauru é um polo regional, Campinas é um polo regional. Né? Então, vamos pensar em termos de polo regional entre, eu chamo de Barrancas do Rio Grande, né, divisa com Minas Gerais, e aqui o rio Sapucaí, aí na região de Batatais. Há muita gente precisando de ser devidamente representada na Assembleia Legislativa de São Paulo. O que pode provocar um diferencial? O que você gostaria que fosse diferente em chegando à Assembleia Legislativa? Ter um deputado estadual, né, que tenha como bandeira a defesa de uma determinada região, isso traz, né, um olhar diferente para essa região. É um absurdo, por exemplo, que muitas vezes, para termos administrativos, Franca seja considerada uma região de Ribeirão Preto. Sim, né? Até porque Franca não é uma região metropolitana. Isso aqui é um aglomerado urbano, que não tinha um nome pior para arrumar, inventaram um tal de Alf. Não tinha um nome pior, mais pejorativo, mas em termos de independência administrativa, eu acho que fica muito a desejar, doutor João Pedro. Exatamente. A gente chega ao absurdo, doutor, de ter pacientes da rede pública em precisando fazer uma cirurgia de urgência, né? Por exemplo, para catarata ou um problema de visão. O que era eletivo passou a ser urgente para não perder a visão. Ou um problema de visão mais grave, como o descolamento da retina, ter que correr para Ribeirão Preto. Bora para outra. Ter que correr para Ribeirão Preto justamente por esse olhar, né, que a falta de representatividade de Franca, né, nos órgãos do poder público faz com que eles considerem que Franca seja uma região, né? Então, os principais destinação de tecnologia para a realização de cirurgia acabam indo para Ribeirão e eles colocam que Franca estaria sendo atendida por ser da região de Ribeirão. Isso é um absurdo, né? A gente vê que Franca depende de muito. É uma questão de orgulho pessoal. Essa questão de acesso verdadeiro a um serviço de qualidade. Isso. Quantas pessoas das cidades vizinhas não vêm para Franca, né, para ter o atendimento de saúde, para ter o parto do seu filho? Percebe os movimentos? O francano vai para Ribeirão e quem mora na nossa região de Franca tem que vir para Franca. Quer dizer, são dois perdidos. Dois perdidos em termos de valorização de competência administrativa. Precisamos melhorar. Nós temos que criar uma região metropolitana aqui. Exatamente. E ter essa voz de um cidadão francano na Lesp ajuda a trazer esse protagonismo para a cidade, para a região. Mas nós temos colégio eleitoral, nós temos condição de eleger você como deputado estadual pela opção, já tendo o Guilherme Cortes, se bem que o Guilherme Cortes deverá sair a candidata a deputado federal. Então, pensando na deputada Graciela, que já tem mandato, cabe mais um ou caberia você e ela, caberiam outros deputados pela nossa região? Em que pese, tá? Peço até já desculpa para os colegas que você citou, né? Sim. O Cortes. Isso faz parte do jogo democrático, né? Viu? Quem não está a fim de ouvir o nome ser citado, quem se incomoda com citações nominais, não deve disputar eleições. Aparentemente, né, a relação deles com o Franca depois de eleito está só na questão de terem levantado essa bandeira durante as eleições, né? Não à toa, atuando como coordenador do movimento, né, aqui da sociedade civil e do núcleo do movimento do MBL aqui na cidade, nós tivemos apoio somente do Guto Zacarias e do Kim Kataguiri para envio de emendas. O Guto Zacarias é deputado estadual.
Exatamente. Sim. E o Guto conseguiu trazer alguma emenda para nós? Trouxe. Ele Tem na memória aí? Somando o Guto e o Kim, a gente tem cerca de quase 3 milhões nos últimos 3 anos. É certo? um bom dinheiro. Exatamente. O deputado Kim, ele trouxe, né, emendas para a GCM, porque... Que é a Guarda Civil Municipal. Nossa Guarda Civil estava abandonada, ela estava necessitando de coisas básicas como colete e prova de balas. Sim, sim. Né? Sim. Eu achei que fosse aquelas camisetas velhas que eu uso para dormir. Agora tem o tal de colete. Agora compraram. Isso. Sim, com o dinheiro da emenda. Uma emenda bem aplicada. Exatamente. E eu não tenho visto a destinação das emendas, né, por parte das outras pessoas que dizem representar a Franca, né? Na verdade... É porque se caiu o mundo de emendas que estão falando aí nas últimas 24 horas, eu acho que Franca deveria fazer o programa do Silvio Santos, quem quer dinheiro? Porque não precisa de mais nada aqui. Exato, doutor. Então, por isso que agora, como movimento e agora também tendo um partido para poder disputar as eleições, nós não vamos ter que, a despeito de terem pessoas que dizem representar Franca na Alesp, ficar, né, ajoelhando, ficar pedindo migalhas, favores, migalhas até para outros políticos, certo? Sim. Então, eu e o Rogério, né, que é o nosso pré-candidato a federal, nós somos pessoas que, mesmo sem um cargo político, através de um movimento da sociedade civil, como simples cidadãos, conseguimos, né, articular emendas para a saúde. O que a gente quer? A gente quer um voto cidadão francano para a gente não precisar fazer isso mais apenas como cidadão, mas a gente ter um peso institucional, para a gente ser mais efetivo. A agremiação de vocês, o Partido Missão, ele vai meter o bico na escolha dos assessores de vocês, vai enfiar a mão na cara de vocês, ó, o seu assessor como deputado estadual é fulano, o deputado federal o Rogério Chimionato, ele só pode trabalhar com tais e tais assessores. Vocês vão ter autonomia? Doutor, nós vamos ter autonomia até porque, como nós viemos de um movimento político, então a gente já atua politicamente, a gente já tem uma estrutura organizada. E certo? Pensa enquanto partido. Isso. Então, a maioria, né, dos candidatos do Missão, isso inclui a mim, inclui o Rogério também, a gente faz parte de uma formação política que é a Academia MBL, Sim. certo? Dito isso... Tem uma formação acadêmica. Isso. Como Você vai aprender teoria e no dia a dia a prática da vida pública. Exatamente. Então, como o movimento já tem essa formação, né, essa academia política, né, de formação política, a partir do momento que nós somos formados na academia, nós vamos criando os núcleos municipais do movimento. Isso acaba gerando uma espécie de uma assessoria natural. Exatamente. Então, todos os integrantes dos núcleos municipais são formados na academia. Então, eles têm formação política. Dito isso, doutor, a gente já tem uma estrutura e já tem pessoas de confiança nas nossas cidades, certo? Para nos auxiliar, que são cidadãos francanos que vão nos auxiliar na gestão e trazer esse olhar esse cuidado para a cidade de Franca. Muito bem. Nós vamos caminhar para os últimos 7 minutos deste videocast. Em eleições 2026, conhecer o Dr. João Pedro está se fazendo conhecido seu. Ou você está revendo o Dr. João Pedro, ele é pré-candidato a deputado estadual. E eleger já é com você. Já o papel de trazer a informação da forma mais tranquila, mais leve possível, contundência é natural, né? É preciso que haja contrapontos para sentirmos a reação do pré-candidato. Já é com você essa decisão final. 1º domingo de outubro, teremos o primeiro turno das eleições. Mas andando por Franca, os bairros mais antigos não tem asfalto, é mentira. O que sobrou, por exemplo, no Parque Vicente Leporassi, o que sobrou, por exemplo, qualquer bairro, com exceção das principais avenidas, não tem mais asfalto. É só operação tapa-buraco. Estamos jogando dinheiro fora. Na minha região, ali na região do NGA,
da Tottoli, pega o prolongamento do Petralha, o Petralha, veja se aquilo é asfalto. O município sempre alega que não tem recurso para isso. O deputado estadual pode buscar recurso para isso. E aí? Exato, a gente pode buscar recurso para isso, mas além de buscar recurso, doutor, a partir do momento que a gente tem uma voz, né, na Alesp, nós conseguimos fazer com que institucionalmente a gente tenha um peso para fiscalizar e também trazer luz, né, a esses contratos que a prefeitura tem com essas empresas, né? Você mencionou a falta de infraestrutura com relação às ruas, né? Com relação ao asfalto, sim, mas não o francano, além desse sofrimento, a gente também vê uma tristeza, né, com relação ao fornecimento de serviço de coleta. Então, são várias áreas do poder público que, estranhamente, né, a zeladoria de Franca está vergonhosa de um contrato bilionário. Isso. Aí nós temos uma Câmara Municipal, aí nós temos um prefeito, aí nós temos conselhos municipais, nós temos deputados. O que estão fazendo para fiscalizar, doutor João Pedro? São várias áreas do poder público, doutor, que estranhamente, por falta de fiscalização, a gente vê parcerias da prefeitura com empresas que há anos não entregam nada e esses contratos são renovados. Como deputado, a gente tem um poder maior de fiscalização... E de denunciar. E de denunciar. E ao Ministério Público. Exatamente. Então, a partir do momento que a gente tem um deputado sério que vai destinar as emendas, esse deputado não só vai entregar as emendas, como vai fiscalizar a implementação desses valores e ver se eles estão se convertendo de fato em benefício para a população. Um exemplo disso, nós temos o Kim Kataguiri, que enviou emendas, né, para determinada subprefeitura de São Paulo, verificou que não houve a implementação, né, das emendas da maneira correta e ele mesmo denunciou para o Ministério Público analisar as emendas que ele próprio enviou. Claro. Certo? Então, ao invés de buscar subterfúgios para ter comissões na base da corrupção, ele falou, não, por que não estão implementando corretamente a execução daquilo que eu destinei para a subprefeitura tal, o município tal? Exatamente. Então, o cidadão tem que se atentar não só em se preocupar a colocar a voz do seu representante lá, mas a qualidade desse representante. Porque esse representante, por muitas vezes, vai apresentar apenas números e ver tantas emendas. Sim. Mas ele não fiscalizou, eventualmente, porque o político, para que ele destine essas emendas, é parceiro dele. Então, ele não tem interesse em fiscalizar a correta implementação. Tá, eu procurei não ficar muito manco diante da sua frente entre direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Eu estou desfilando, caramba, né? Vocês são de esquerda, direita? Que diabo que é isso aí? Eu não entendo. Porque virou um cipoal na minha cabeça. O Missão vai ficar nessa locução louca que não soma? Exatamente, doutor. Então, a nossa história política como movimento, nós sempre fomos reconhecidos como um movimento de direita. Certo? Como partido, nós queremos representar, certo, toda a população. Sim. Nós somos, sim, ainda um partido de direita, certo? Com relação a ideias conservadoras, né? No sentido social, certo? Mas nós não queremos ficar preso nessa questão midiática de ficar tentando lacrar com chavões para cima de PT e de PSOL sem frases o trabalho. Prontas só para poder ganhar uma eleição. Isso, exatamente, doutor. Então, a gente quer trazer, a gente fez pesquisas, né, de outros países, de políticas públicas que funcionaram em outros países, e a partir dessa pesquisa, o que é bom, nós queremos trazer para o Brasil. Exatamente. A título de exemplo, doutor... Enquanto você toma água, nós estamos caminhando para a parte final aqui de eleições 2026, conhecer para eleger os pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal, provavelmente tenhamos senador, provavelmente nós tenhamos candidato para governador participando aqui conosco em Tel na Tela e Notícias de Franca. Então, permitindo que você caminhe para essa parte final, eu quero que você conclua e depois, dirigindo-se àquele potencial eleitor,
do Dr. João Pedro Cardoso, eu gostaria que você também fizesse um trabalho objetivo, e sei que é honesto, de persuasão para que você seja votado pelo Missão. Exatamente. Então, finalizando, doutor, nós queremos agir de maneira pragmática, no sentido de pegar as políticas sociais que funcionam, que têm evidência científica, que funcionam, e trazer aqui para o Brasil, né? Isso implica em remover alguns preconceitos. Isso. Só porque tem uma ideia diferente que não está no nosso arco ideológico, não se vai usar. Pelo contrário, se cientificamente está comprovado que é bom para a população, usa-se. Exatamente, doutor. A título de exemplo, a gente pode citar a China. A China é conhecida, né? É jogada no campo da esquerda. Da esquerda. Certo? Do totalitarismo. Isso. Né? Aquilo ali é uma autocracia desgraçada. Né? No entanto, quando você vai ver as políticas penais e o índice de criminalidade no país é muito baixo. Quando você vê as políticas penais, é de endurecimento das penas e não um garantismo. Sim. Então, quando você chega aqui no Brasil, a esquerda brasileira, em vez de copiar a esquerda chinesa, né, no que dá certo com relação à segurança pública, na verdade, vai no caminho contrário, vai no caminho do garantismo, do enfraquecimento das leis penais. E esse garantismo hoje, na verdade, ele é a verdadeira carapaça dos corruptos. Exatamente. Hã? Então, qualquer tartaruga fica realmente imortal. Isso. Então, a gente vê que há uma linha a ser seguida com relação à prática do melhoramento da segurança pública, que é o endurecimento das leis penais. A gente vê isso em El Salvador, que é considerado país de direita, e vê isso na China, que é considerado país de esquerda. Essa política pública funciona, então a gente vai aplicar no Brasil, independente de títulos e rótulos, e a gente quer sair desse fla-flu, né, de esquerda, direita, PT, Bolsonaro. A gente quer enfrentar os corruptos, seja ele do PL, seja ele do PT, seja ele de qualquer outro partido. A gente quer trazer coisas que funcionam. Porque o povo está cansado de ouvir os pré-candidatos e os candidatos à reeleição falarem: não, nós vamos estudar, nós vamos fazer projeto, vamos fazer plano. Até quando isso? Né? Doutor João Pedro, momentos finais, encerramos aqui. Boa sorte na sua campanha de deputado estadual pelo Missão, nessa pré-candidatura, já se homologa isso, né? Da mesma sorte, eu reitero meus cumprimentos ao Rogério Chibionato, que sai a deputado federal, e, claro, tomara que o Renan Santos, é isso? Que o Renan Santos, ele se consolide como uma nova força da política brasileira e a gente seja chacoalhado para pensar que o Brasil não é de duas famílias, né? Que não consegue gerar sucessores e que só geram problemas. Eleições 2026. O seu voto passando por aqui é a democracia cada vez mais viva.